É um país onde a lei muda, muitas vezes ao bel prazer da canetada de um juiz. E em mercados inovadores isso não é diferente. Com as criptomoedas também foi o caso. Nós temos um marco legal desse mercado, mas agora que foi aprovado, o que é que vai acontecer? Quais são as regras, quem vai regular e tudo mais. E para isso, nós trazemos aqui o Rodrigo Mariano, que acabou de fazer a palestra sobre esse tema. Rodrigo, por favor. Rodrigo, tudo bom? Um monte de perguntas já me deixou um pouco preocupado, mas espero conseguir responder a todos. É porque o tema é muito recente, muito jovem e ainda muitas respostas também precisam ser dadas, né? Exatamente. Mas espero vamos ter colaborar muitas, com vocês. vamos ter muitas perguntas porque é um tema extremamente complexo, né? No Brasil, tudo que envolve leis acaba sendo mais complexo do que deveria. Bom, mas vamos começar então pelo simples, Rodrigo. Qual foi o tema da sua palestra especificamente? O que é que você falou lá? E como é que você avalia aqui a recepção do pessoal ao evento e também a interação que você teve com as demais pessoas aqui no Bitcoin Spring Festival? Bom, a gente pensou, né, exatamente essa introdução que você fez, né, quer dizer, a gente tem agora um marco regulatório, né? O que vai ser daqui para frente, o que se esperar, o que muda, o que não muda, o que nós já tínhamos, né? Então, assim, o primeiro ponto aqui de distinção, né, que a gente precisa fazer a criptoeconomia como um todo, não só Bitcoin, mas todos os ativos financeiros dessa categoria, a gente já tem regulações, né? Tanto para Bitcoin, até para avestruz ou boi, o que for, enquanto meio, né, de investimento, nós já temos regulação para isso. Né? Seja regulando, né, ou alçando os contratos de investimento coletivos a valores imobiliários, né, como também a gente tem também toda a regulação dos mercados de futuros. Né? Então, especialmente derivativos, etc. Nós sempre tivemos, ou pelo menos temos, dos derivativos desde 76 e dos contratos de investimento coletivo desde 2001, nós já temos regulação específica. O que nós estamos evoluindo, né, e aqui os estudos comparativos, né, de direito comparado que a gente tem com outros países, o Brasil dá passos bem mais largos do que outros, por exemplo, no setor de tokenização, no setor de custódia, no setor de trocas em geral, né, então de câmbio de cripto por moeda fiat, de fiat por cripto, etc. E esse é o ponto que vem a ser regulado agora pela Lei 14.684, que é essas empresas, pessoas jurídicas, que trabalham com custódia, com transferências, com trocas, né, e também com a tokenização ou com a criação, emissão de novos ativos digitais. É para isso que ela vem hoje. Né? A criptoeconomia enquanto ambiente, né, ou ativos a serem objeto de especulação ou de investimento, nós já temos uma regulação já bastante antiga, né, que também abrange sobre ela. O que eu tenho de... E até falei para o pessoal ali, o ambiente onde o Estado... né, não por acaso, né, tão mal visto, né, por conta de tudo que já fez de ruim para nós e continua fazendo, falar sobre regulação é algo, fiquei com medo de tomar um tomataço na cara. Né? Mas nesse aspecto me parece que vem bem no Brasil. Por quê? Porque o marco legal da criptoeconomia vem contendo como uma principiologia a liberdade econômica, a defesa do consumidor, a defesa... Aê, estamos de volta! Descobrimos quem foi que ligou a ASIC que estava minerando Bitcoin escondido aqui e causou a queda da energia. No capô do Fusca. Azul do Fusca, sabemos que foi você, viu? Rapaz, vamos a confiscar tá sua acelerada ASIC aqui, depois. de todos os sentidos. Vamos confiscar sua ASIC e seus Bitcoins como forma de indenização. Bom, mas vamos lá, né? Voltando aqui para falar com o Rodrigo. Que ele estava falando um pouco mais sobre a questão da regulação e também, que foi o tema da palestra dele, e sobre o evento em si. Rodrigo, a palavra é sua, agora pode falar. Eu acho que não é a pessoa da direção, é o Daniel Fraga, que está me boicotando.
falando de regulação aqui, um monte de anarcocapitalista, aqui de libertário, os caras vieram aqui para se desligar do disjuntor. Tenho certeza disso. Não, mas vamos lá. Então, assim, hoje o marco legal disruptivo da criptoeconomia tem premissas, tem princípios, porque assim, hoje a gente tem uma estrutura normativa que possibilita a criação de normas específicas. Então a gente tem, digamos assim, um chassi, algo que vai orientar novas normas não existentes. Então ela não é, digamos assim, auto-aplicável, ela é uma norma orientadora. A Lei 14.664, o que ela faz? Ela diz que pessoas jurídicas que atuam com custódia, transferência, troca, né, câmbio e tokenização, basicamente isso, elas serão reguladas, essas atividades serão reguladas, e aí veio o decreto mais recente de agora de julho, dizendo que quem vai regular isso vai ser o Banco Central. Tá? Então, basicamente isso. Mas nesse marco legal, tem os seus princípios. O primeiro princípio lá do artigo 4º é livre iniciativa, liberdade econômica. Então, isso já, para o meu gosto, pelo menos para a minha percepção e para os meus receios, isso já vem a me deixar mais confortável. E, por outro lado, foca também, enquanto principiologia a ser seguida, a ser observado, que precisa ser tutelado, cuidado, né? É o quê? É o consumidor, é o investidor, prevenção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e ao sistema como um todo. Então, a regulação é voltada para proteger esses vulneráveis. A regulação ela precisa ser feita observando a liberdade econômica. A prevenção, a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo precisa ser observada. A governança corporativa é exigida dessas empresas. Quer dizer, é uma série de exigências de requisitos que, a meu sentir, vem para quê? Para conferir maior segurança para esse novo varejo que está vindo. Hoje a gente tem mais pessoas no Brasil, isso é um dado que eu acho maravilhoso, para ver a força da criptoeconomia no Brasil. Hoje nós temos mais pessoas com carteira de cripto do que CPFs na Bolsa de Valores. Isso é um dado maravilhoso, quer dizer, olha o apetite, o perfil do investidor brasileiro. Normalmente o cara que tem carteira cripto, ele tem a carteira de hold dele, ele tem a carteira dele de negociação, né, de transação. Ele procura, ele está ficando mais profissional a relação, isso, né? Hardware wallets. Isso, e assim, e isso denota o quão fértil é o Brasil para o desenvolvimento disso. E, a meu ver, a regulação vem para contribuir com isso. Né? Ainda que exista, e é normal que exista, é natural que exista, digamos assim, efeitos colaterais disso. Por quê? Quando eu regulo intermediários, essa própria regulação faz com que eu aumente o custo do meu serviço de intermediário. E aumentando o custo do intermediário, obviamente, esse custo ele vai ser, né, pulverizado em toda a cadeia. Né? Então, vai aumentar o custo. Mas, por outro lado, eu vou ter uma exigência, eu preciso ter uma governança corporativa, eu preciso ter política de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, eu preciso que os meus contratos com o varejo, com o consumidor, observem as regras do direito do consumidor. A Anbima, que é uma entidade autorreguladora do mercado de capitais, junto com a CVM e a Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo agora, em 2022, e chegou a um número absurdo de que 75% das pessoas com acesso à internet no Brasil já sofreram, direta ou indiretamente, alguma fraude relacionada a investimentos, e desse contingente, aproximadamente 40% dessas fraudes eram relacionadas à criptoeconomia. Então, quer dizer, ao meu ver, a gente não tem um conflito de todos esses valores libertários, de dissociar do Estado, de me proteger da mão pesada do Estado, que é a criptoeconomia, que o Bitcoin, que o projeto Bitcoin, de outras moedas, de outros ativos me permitem, não vai de encontro ao que está sendo regulado. Para mim, vai ao encontro, fomenta, aumenta, né? Ainda que com
alguns efeitos colaterais, entre eles o aumento do custo. Mas vocês conseguem desmistificar esses impactos ruins que tem no mercado a respeito da criminalização, porque muitas vezes é utilizado a criptomoeda para poder cometer fraudes. Então, você consegue desmistificar para aqueles que estão chegando esse impacto, minimizar esse impacto? Claro, o Banco Mundial, se eu não me engano, posso estar errado, ou a Shield, que é uma empresa, se não me engano, chinesa que estuda de proteção de isso, informação. Shield, é uma coisa assim. Fez um estudo sobre justamente isso. Qual o percentual de dinheiro sendo lavado através da cripto, através do sistema bancário? E o sistema bancário é infinitamente um lugar onde isso acontece mais do que no ambiente cripto. Claro que entre os predicados da criptoeconomia, de confidencialidade, mas é uma confidencialidade para até a página 3, né? Porque eu posso saber quem está mandando, quem está recebendo, enfim, é muito mais rastreável. Entraria num buraco muito mais complexo. Exato. Então, assim, e assim, lavagem de dinheiro tu pode fazer com qualquer coisa. Com construção civil, com produção, com restaurante, né? Como o Vavi diz, você vai entrar num ramo de possibilidades tremendo, que a gente até fica um pouco receoso de citar para não afetar ninguém nesse sentido. Claro. Porque é possível, acontece, tem pessoas que são honestas no mercado delas, mas acontece. Claro, mas isso acontece em todos os mercados, da construção civil, dos restaurantes, agora, recentemente teve um caso lá, pegaram uma rede de lanchonete relacionada a uma facção criminosa, para lavagem de dinheiro. Quer dizer, eu vou proibir lanchonete existir para isso? Obviamente que não, seria um Aquela idiota velha fazer isso. história, né? Não porque existem imprudentes no trânsito que você vai proibir o carro, né? Você não vai cortar a internet porque ela é o principal percussor dessa Você não comunicação. pode proibir o meio porque tem algumas pessoas Claro, que senão usam. tu pra proibir curar a doença eu mato o paciente. Você não pode proibir o Instagram, né? Por exemplo, os equipamentos, os programas de comunicação, porque eles cometem fraudes, as pessoas passam por outras, né? Não, e Quem erra são outras pessoas, e vão errar, vão fazer má utilização disso do que tiver acessível. Né? Quando veio o Uber, falava uma coisa que eu acho muito bacana, que quando se criou a lâmpada, os fabricantes de vela protestaram. É natural que isso aconteça, né? Então, e esse é um outro aspecto interessante, quer dizer, que eu vejo a aceleração da regulação muito por conta da entrada dos institucionais. Né? Entradas institucionais acho que foi decisivo para isso se desenvolver no Brasil. E os institucionais brasileiros, se for ver hoje, as cinco maiores bancos, 5 maiores corretoras, todas têm algum braço cripto. Isso é inevitável. Mas será que isso não seria basicamente pelo impacto que elas causariam? Por elas estarem com um volume maior, né? De movimentação, o impacto deles seria maior, então por isso que eles são mais vamos lá. à regulamentação. Vamos lá. Todo mundo quer surfar a onda que está passando. E quando tu constata que tu tem mais investidores com cripto que em bolsa, eu preciso participar disso daí também. Né? Só que aí, evidentemente, que esses players que têm um sistema de governança, de controles internos muito rigoroso, eles precisam reproduzir isso nesse mercado. E também para concorrer com outros players que não têm esses requisitos, essas exigências que são caras, eles passam também a incentivar a regulação. Né? Trazendo a necessidade de regulação por conta própria. Exatamente. Talvez muitos não vão agir não vão querer uma autorregulação, mas tanto autorregulação, mas também uma regulação estatal. Pode falar. Não, é uma pergunta que eu tinha também nesse sentido, que a regulação ela foi aprovada, né? A lei, o marco legal, ele existe. Mas as regras mais detalhadas, elas ainda precisam ser aprovadas pelo Banco Central. O Banco Central, inclusive, falou que ia fazer isso se não me engano, até o final desse ano, o ano que vem, alguma coisa assim. Quarto semestre, isso. Até o quarto semestre desse ano vão sair uma série de audiências públicas
e em 2024 sairia, então, as normas específicas para cada setor de atuação. Isso, aí a minha pergunta para você, Rodrigo, é nesse sentido. Porque o Banco Central atual, a direção atual, ele tem se focado bastante nessa questão de tecnologia, de inovação, tem a agenda BC Hashtag. E quem tem que cuidar das regras, lógico, obedecendo o marco legal, vai ser o Banco Central. E eu acho que a maior preocupação dos bitcoiners não é nem tanto, galera cripto em geral, nem é tanto a lei, mas as regras que o Banco Central vai exigir para que as empresas possam receber a licença que eventualmente vai ter. E o temor é que essas regras elas acabem infringindo justamente um dos pilares da lei, que é a livre concorrência. Seja o que o Banco Central colocando capital mínimo muito alto, colocando regras que vão inviabilizar ou até retirar as pequenas empresas que já existem do mercado. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como você acha que o Bacen vai atuar no sentido de criar essas regras e se você acha que as regras que o Bacen vai criar, elas vão auxiliar a inovação e manter o princípio de livre concorrência, ou se elas vão desvirtuá-lo e podem causar no mercado cripto no Brasil o que temos nos bancos, que você tem 5 bancões dominando 80% do mercado. E que esse eu acho que é o principal temor do pessoal. Tá, vamos lá. A pergunta é palpitante, me fez pensar em várias situações e, assim, primeiro, vamos pensar isso assim, em termos de problematização. Eu fico pensando assim, a figura do custodiante, a pessoa que tem como responsabilidade guardar o dinheiro dos outros. Num cenário ideal, eu acho temerário que isso seja reservado a qualquer empreendedor. Por quê? Porque eu preciso ter garantias de segregação de contas, de governança corporativa, de controles internos independentes que possibilitam uma autofiscalização dessas empresas por um departamento de compliance competente, atuante, e que isso seja também fiscalizado por um órgão externo. Agora, sim, isso me parece que vai, como eu te falei, vai gerar um custo. Vai gerar um custo, a gente vai ter algum patamar de corte. Por outro lado, a regulação atual, o marco legal atual já diz que esses procedimentos poderão ser feitos de forma simplificada. Que hoje as formas simplificadas de autorização, de habilitação de instituições financeiras, as que são dispensadas, por exemplo, para os bancos digitais, para representantes bancários, representantes cambiais, que são formas bem mais simples de atuação, estruturas mais simples, né, que não demandam um capital, um ativo circulante ou um capital social integralizado muito alto, como é os casos dos bancos convencionais, digamos assim, tanto bancos de investimento, com bancos em geral, né? Mas vai aumentar os custos, sim. Vai aumentar os custos. Nesse sentido, empreender no mercado não vai ser tão democrático como hoje é num ambiente que tu não tem nenhum tipo de exigência. Basta ter vontade e executar algo que tu consegue empreender. Né? Isso, sim, eu acho que vai, digamos assim, depurar, vai filtrar muito. Né? Mas, por exemplo, agora tu falasse em relação ao monopólio de alguns grandes bancos. Hoje eles vêm sofrendo muito com os bancos digitais, com essas estruturas simplificadas que deram mais acesso a empreendedores não tão pujantes assim, que pudessem iniciar operações. Né? E isso tende a acontecer mais. Hoje as agências estão fechando, hoje tudo está indo mais para o digital, então não é propriamente a regulação que tira ou coloca mais democracia no ambiente, mas é o próprio meio onde isso se desenvolve, por exemplo, que é o meio digital, no caso dos bancos. Mas é uma questão muito palpitante, dificilmente a gente consegue cravar algo assim, mas as impressões iniciais minhas, pelo menos, são essas. Maravilha, Rodrigo.
Obrigado, então, pela sua presença, por ter esclarecido aí esse tema bem complexo que ainda está em desenvolvimento, que é a legislação de criptomoedas no Brasil. E é isso. Obrigado, Valeu. obrigado, pessoal. Aproveita bastante o Muito evento. fácil. Obrigado. Valeu, querido. Até mais, viu?